Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou na 20ª exposição de orquídeas do Sofito, Sociedade Orquidófila de Teoflotone. E estou aproveitando alguns temas aqui, porque tem várias coisas sendo expostas e vendidas para falar um pouco. Então agora eu vou falar sobre cibídio pendente. Todos os cibídios, eles precisam de uma baixa temperatura para que tenha uma boa floração. No entanto, os cibídios pendentes, eu já ouvi falar que eles são mais propícios a florescer até mesmo em locais quentes. Então aqui eu estou com o orquidário Binu. Ele está com essa planta aqui, ó, maravilhosa, híbrida, como amostra, e as mudas estão à venda. Então, o que acontece? Quando você adquirir uma muda dessa, é importante que você procure plantá-la de uma forma mais adequada. Cibídio gosta muito de vasos profundos. Eu tenho um hábito de furar mais os vasos, porque eu percebo que a drenagem ajuda muito as orquídeas a se desenvolver. E os cibídios, eles adoram a mistura de mix, cascas de carvão e brita zero lavada. Então a luminosidade varia entre 50% a 70%. Depende da planta. Isso é bem complicado. Como a gente tem mais são cibídios híbridos comercializados, a gente não tem certeza exatamente como que a gente vai adequar o cultivo. Então o ideal é usar o sombrio de 50%. A vantagem desse tipo de cibídio é que é uma planta baixa, ela entorceira facilmente. No entanto, se você não tiver uma quebra de temperatura no inverno, provavelmente você vai ter dificuldade com floração. Eu vou ali no outro estande mostrar uma espécie de cibídio que também é um cibídio pendente, e ele também tem um porte pequeno, um porte baixo, certo? E é uma planta assim muito interessante para se ter em coleção. Os cibídios é uma das plantas mais fáceis de cultivo, você não vai ter dificuldade de cultivá-lo, certo? Estou procurando a planta aqui, achei. Então, com licença, só vou pegar esse cibídio aqui para mostrar. Então, gente, ó, esse tipo de cibídio aqui, ele é muito comercializado, não tem flores extravagantes como os cibídios híbridos, mas vocês podem notar que, por ser pendente, mantém um padrão de folhagem baixa. Vocês vão observar que a folhagem dessa planta é um verde claro, ou seja, ela vai necessitar de mais luminosidade para ter um bom desenvolvimento. Eu já ouvi falar que essa planta se desenvolve muito bem em climas quentes. Mas eu tenho uma planta dessa, já tem mais de 4 anos, está assim enorme no vaso, mas não floresceu. Eu vou até mudá-la de local para ver se está faltando luminosidade, porque visivelmente, pelo verde claro da planta, você percebe que é uma planta que vai necessitar de mais luminosidade, certo? Agora vou falar para vocês, mudando um pouco de assunto, vou falar sobre Ceologene, que também é uma planta estrangeira, de facílimo cultivo, mas também é um gênero assim que muitas das plantas dessas espécies precisa de um pouco de um clima mais ameno, certo? Então essa Ceologene aqui, que está sendo vendida aqui no orquidário, é uma Ceologene muito bonita, que ela é resistente a clima quente, assim como a Ceologene flácida. Já essa Ceologene laurenciana, que é uma Ceologene que produz uma flor muito grande, tem um vegetal maravilhoso, é uma planta que já não suporta tanto calor. Eu já tive experiências de cultivo com esse tipo de planta e ela não se desenvolve muito bem. Mas para quem mora em local com um clima mais ameno, essa planta fica muito bonito nas coleções. Às vezes você mora num local quente, mas você tem um cantinho do orquidário que a temperatura é baixa devido a um pé de árvore que quebra a luminosidade, alguma coisa assim, que pode proporcionar uma temperatura agradável. Galera, fica a dica aí para o gênero cibídio e o gênero Ceologene. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Gente, não tem segredo, o plantio mantém o padrão de usar casca de pinos, carvão e brita zero lavada no plantio, que vocês vão se dar muito bem. Beijão!